Estamos em 2021, às vésperas de 2022. O comportamento dos clientes ao longo da pandemia evoluiu e continua evoluindo. E o seu ERP? O seu ERP evoluiu? Ele continua evoluindo? Damas e cavalheiros, eu sou Marco Salvo, mestre do ERP, e quero falar com você a respeito de um tópico que tem sido tema marcante em muitas reuniões executivas das empresas que eu conheço, das empresas que eu visito. É o fato de que o comportamento dos clientes ao longo da pandemia mudou drasticamente e implicou em necessidade de mudanças na estratégia do negócio. E, naturalmente, isso tem impacto no ERP. Aconteceu com você? Olha só, tem muitas mudanças que vieram com a pandemia. A pandemia modificou muitos dos processos que aconteciam antes ou acelerou dramaticamente algumas tendências que vinham acontecendo nos últimos anos. Algumas coisas nós até tratamos em outros conteúdos. Por exemplo, uma questão fundamental é o do trabalho híbrido, o trabalho que é realizado parte em casa, parte na empresa. Inclusive, nós postamos recentemente um vídeo a esse respeito. Eu vou deixar o link aqui, caso você queira ver como é que tem sido tratado esse assunto nas empresas. Mas também houve outras modificações. Principalmente, por exemplo, a preponderância da necessidade de integração do ERP com o e-commerce. O e-commerce, que sempre foi tratado como alguma coisa embrionária, que sempre foi tratado como alguma coisa que seria complementar à loja física, tornou-se parte da estratégia. Em outras percepções, se dizia o contrário. O e-commerce não era complementar, o e-commerce não era secundário, o e-commerce iria substituir as lojas físicas. Tudo seria virtual. Ficou claro durante a pandemia que não será assim. Teria sido a oportunidade perfeita para que tudo migrasse 100% para o virtual, não é? Mas mesmo as pessoas que têm acesso irrestrito à tecnologia optam pela complementaridade em igualdade de condições entre o que é o e-commerce e o que é a experiência física. Muitos clientes, muitos executivos, muitos empreendedores têm falado isso para mim nas reuniões de que eu participo. Ele diz, olha, antigamente o comprador, veja, o comprador corporativo, não o shopper, não o consumidor que vai à loja, mas o comprador que faz as compras para a empresa. Eu já ouvi empreendedores dizerem assim, ó, o comprador corporativo tá lá maratonando uma série às 2 da manhã, porque isso se tornou um padrão de comportamento das pessoas, e aí ele recebe uma notificação no celular dele de que o estoque de determinado item chegou no ponto de ressuprimento. Esse comprador não vai telefonar para o meu vendedor ou para o meu telemarketing e fazer um pedido. Ele entra lá na internet, faz a pesquisa dele e compra lá às 2 da manhã da casa dele. Isso é ainda mais verdade para o shopper. O shopper tá lá maratonando a série dele às 3 da manhã e vem o gato dele pedir comida. Você tem gato? Você tem gato? O meu gato pede comida às 3 da madrugada. E aí, o que a pessoa faz? Entra na internet, pede ração, porque ele vê que a ração acabou. E ele vai buscar na loja na manhã seguinte, às 8 da manhã. O Omnichannel, aquela integração umbilical entre vender na internet e entregar na loja, é uma tendência marcante. Junto com o trabalho híbrido, junto com a preponderância do e-commerce no negócio e principalmente, uma coisa que ficou muito clara. Ficou muito claro que as coisas continuarão a mudar. O processo que faz as pessoas decidirem pela compra está em evolução acelerada por causa da pandemia. E o seu ERP, ele está em evolução acelerada? O seu ERP é fácil de ser reparametrizado caso você mude a estratégia amanhã? Ou você vai ter que fazer uma customização monstruosa que vai levar 1 ano de trabalho e quando ela ficar pronta o cenário já mudou? É algo em que você tem que pensar. Para 2022 e a partir de então cada vez mais, o seu ERP tem que ser flexível para se adaptar às mudanças, porque a pandemia foi um evento que modificou as nossas vidas, mas outros virão aí. E nós vamos ter mais lançamentos a respeito desse tópico também. Recentemente, por exemplo, as redes sociais ficaram fora do ar 6 horas. Foi um alvoroço. Pode acontecer a qualquer momento com o seu ERP, com a internet e com várias estruturas
Por exemplo, a integração financeira com os bancos, por exemplo, a emissão de nota fiscal eletrônica, por exemplo, a declaração fiscal, você tem que estar preparado para o que der e vier, e o seu ERP também. Seu ERP não pode ser jurássico, porque senão, quando o meteoro vier, o seu ERP morre. E você? Você passou por alguma experiência muito marcante que mudou a perspectiva da sua empresa durante a pandemia e mudou para os próximos anos? Conte aqui para nós. Eu terei prazer em debater com você a respeito desse assunto. Eu sou Marco Salvo, mestre do ERP. Nos vemos já em breve. Damas e cavalheiros, eu recebo muitas solicitações dos nossos clientes, dos nossos usuários, dos nossos seguidores na internet, me pedindo para fazer um curso dizendo quais são as considerações que têm que ser feitas para se trocar de ERP, para implantar o ERP, para colocar um ERP em produção. Eu e a minha equipe resolvemos fazer um curso do mestre do ERP para indicar quais são os caminhos a serem trilhados nesse processo. Desde o momento em que você reconhece que precisa trocar um ERP, passando pelo momento da decisão de um ERP, até chegar à implantação de um ERP. E nós vamos lançar esse curso no final desse ano, talvez no começo do próximo. Estou deixando aqui um link para você se colocar na lista de espera. Quem se colocar na lista de espera vai ter duas vantagens. Primeiro, nós vamos dar um desconto para quem quiser contratar o curso. E segundo, você pode colocar a sua dúvida, você pode colocar aquilo que você gostaria de ver respondido no conteúdo e nós vamos levar isso em consideração para dar uma resposta direta para você. Aguardo você!